E Jesus disse: vocês conservaram o meu nome aí nesse lugar e vocês não negaram a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olá, nós estamos dando continuidade ao nosso devocional Gota a Gota e estamos tratando do assunto As 7 Igrejas do Apocalipse. Claro que não estamos tratando na sua profundidade, versículo por versículo, mas estamos dando um pequeno panorama e captando alguns insights, algumas informações que pode nos beneficiar e nos fazer viver melhor, apesar de ser ensinos curtos, mas que produz muitas coisas lindas na nossa vida. Eu mesmo sou um pregador que acredito que nós, os homens, dizemos muitas coisas, mas falamos pouco. Mas Deus é um Deus que diz poucas coisas e consegue falar muito. Assim é a sua palavra. Nós vamos pensar agora aqui na carta que o Senhor Jesus enviou para a igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A gente sabe, eu já estive nessa cidade, em Pérgamo, ela tinha um trono enorme ao deus Zeus. Esse altar de sacrifícios, ele foi levado para a Alemanha, está em Berlim, no seu tamanho original, e ficou na cidade um modelo, mais ou menos, é uma coisa enorme, esse altar de sacrifícios que eles adoravam o deus Zeus. E aqui está dizendo que é o trono de Satanás. E Jesus disse: vocês conservaram o meu nome aí nesse lugar e vocês não negaram a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas, quando você lê a história, você vai ver que ele foi morto de uma forma muito cruel. Naquela época eles faziam bois de bronze, e na barriga do boi tinha uma tampa que eles abriam e colocavam a pessoa lá dentro. Dentro da cabeça do boi, pro lado de dentro, tinha espécies de cornetas que saíam pelas orelhas do boi. E o que é que eles faziam para fazer mal a esses discípulos de Jesus, no caso, aqui o Antipas? Eles colocaram Antipas dentro desse boi de bronze, o fecharam lá dentro e embaixo desse boi eles acenderam uma pequena fogueira. Não era uma grande fogueira para que o mártir não viesse morrer muito rápido. Tinha que ser um tormento para colocar medo em todas as pessoas que declaravam que César não era Deus, que o imperador não era Deus e que só Jesus era Deus. Então, eles colocaram isso em cima de um monte, que era onde estava edificada a cidade de Pérgamo e o altar também do deus Zeus. Eles colocaram esse boi lá e acenderam essa fogueira lenta debaixo desse boi, de forma que Antipas estava sendo cozinhado vivo. E à medida em que o boi ia ficando incandescente, vermelho por causa desse fogo que estava embaixo, esse irmão lá dentro urrava. E conforme ele urrava, essas cornetas que estavam acopladas aos ouvidos do touro emitiam sons de forma que toda a cidade de Pérgamo poderia ouvir o gemido desse irmão para que pudesse trazer medo a toda a comunidade cristã. E Jesus disse: Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nesse lugar, que é onde Satanás habita. Ele foi morto dessa forma, ele não negou o meu nome, ele foi fiel. Todavia, eu tenho contra ti algumas coisas, disse Jesus, porque vocês têm aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tenho também, da mesma forma, alguns de vocês que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto,
arrepende-te, e se não se arrepender, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem, Balaque e Nicolaítas. Os Nicolaítas eu vou deixar para pensar um pouco mais à frente, porque ele também está inserido em outra comunidade, em outra igreja, e o Balaão também. Mas Balaão é aquele que amou o prêmio da injustiça, é aquele que aceitou o dinheiro para poder criar ciladas para fazer o povo de Deus pecar. São pessoas que, por amor ao dinheiro, introduz heresias, por amor ao dinheiro, afrouxa os ensinamentos corretos da palavra de Deus, ensinam coisas erradas, fazem concessões, tudo por amor ao dinheiro. Jesus disse, eu vou mexer com vocês que estão aí fazendo o meu povo errar, porque vocês são amantes do dinheiro, vocês são como Balaão, vocês estão ensinando o meu povo a idolatria e a prostituição, tudo isso porque recursos financeiros chegam nas mãos de vocês e eu vou tratar disso. É Jesus purificando a sua noiva. E o interessante que aqui ele fala de uma promessa que é comer do maná, o maná que está escondido, eu vou lhe dar do maná escondido, você vai comer o pão dos anjos. E em segundo lugar ele disse, eu vou te dar uma pedrinha. Nessa pedrinha vai estar escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Você percebe que para cada igreja Jesus está fazendo uma promessa? Para a igreja de Éfeso ele diz, eu vou te dar alimento. Para a igreja de Esmirna ele diz, eu vou te dar imortalidade diante da morte. E agora, para essa igreja de Pérgamo, porque essa igreja de Pérgamo, Átalo II, o rei Átalo II, ele doou essa cidade inteira para Roma. Doou com os animais, doou com os bois, doou com os habitantes, como que se todos os seres humanos não tivessem identidade nenhuma, ninguém tivesse a história, ninguém fosse dono de nada e de ninguém, não se importou, ele simplesmente doou a cidade de Pérgamo, o Átalo II, para o imperador romano. Ou seja, essa cidade tinha um grupo de pessoas que para esse rei Átalo eles não tinham identidade. E aí vem Jesus e disse, eu vou dar uma pedrinha para você que vencer e vai estar escrito um novo nome aí que ninguém vai conhecer exceto aquele que receber. Jesus não está falando de individualismo, Jesus não está falando de individualidade, mas Jesus está falando de individuação. Você vai ser tratado pessoalmente por Deus. Você vai ser reconhecido lá na presença dele por um novo nome. Ninguém vai saber, nem anjos, nem querubins, nem arcanjos, nem serafins. Somente você e o Pai. É uma individuação. Deus vai te dar uma nova identidade que só você e ele vão saber. Vai ser uma intimidade tão extraordinária. E eu quero dizer para você que esse ensinamento da igreja de Pérgamo nos ensina a sermos fiéis mesmo diante das grandes atrocidades que os homens fazem perseguindo os cristãos, fazendo com que Antipas fosse cozinhado dentro de um boi de bronze, em um lugar onde Satanás habitava, em um lugar onde estava o trono de Satanás, num lugar onde eles queimavam incenso 24 horas por dia para o imperador, em um lugar onde essas pessoas foram tratadas como objeto e não tinha mais identidade alguma porque foram doados para um imperador por um outro rei. Saiba disso, que mesmo nesse mundo, onde as pessoas têm muitas dificuldades de terem a sua própria identidade definida, saiba que se você for fiel até o fim, Deus vai alimentar você e vai te dar uma individuação, um nome que ninguém mais pode conhecer, a não ser você e o seu Pai. Se você deseja conhecer alguma coisa mais a respeito desse assunto, por gentileza, conecte-se com a gente, clique aí e você será muito abençoado. Deus te abençoe. É que Ele é um Deus que conhece a nossa produtividade, mas também conhece a nossa tolerância com as coisas erradas. E a gente não pode ser tolerante, porque a gente pode receber juízo do Senhor.